Eu inicio a minha exposição cumprimentando as alunas e os alunos da Universidade de Santiago de Compostela. Eu agradeço muito o convite para falar e agradeço, sobretudo, ao professor Flávio Martins, um professor conhecido e respeitado nessas terras do Hemisfério Sul e autor festejado de direito constitucional. Eu, convidado para falar, eu escolhi tratar de um tema que me parece ser bastante caro nos dias que correm. Gostaria de falar a propósito da salvação e, ao mesmo tempo, do robustecimento da democracia constitucional nesses tempos de tempestade. Me parece que esse é um tema oportuno e eu falo, obviamente, do Brasil, mas eu imagino que, falando do Brasil, eu estou a falar também de uma tendência que nós hoje verificamos em vários países do mundo e de uma preocupação para fortalecer a democracia diante de um quadro de ascensão dos populismos e das democracias iliberais. Portanto, o meu tema é esse: robustecer e salvar a democracia constitucional num período de tempestade. O tema a ser debatido é relevantíssimo nessa altura da história brasileira. Tão premente como na época em que, saídos da ditadura militar, assim como a Espanha em 78, discutíamos a elaboração de uma nova Constituição. O título da intervenção poderia, em situações normais, sugerir um objeto sem delimitação definida, um objeto genérico, o despido de maior urgência. Mas ocorre exatamente o contrário neste período tumultuado que estamos a experimentar. Falar hoje de democracia constitucional deixa de ser um assunto de especialistas, de professores, de doutrinadores, de advogados, de políticos, de juízes e de alunos de cursos de pós-graduação como este. Trata-se agora de um tema de todos, supondo uma discussão que atravessa a sociedade e preocupa a cidadania deste país continental. A propósito, duas situações preocupam especialmente. A primeira, a lei fundamental, a nossa Constituição, está sendo testada todos os dias, diante da tensão ocorrente na arena política, dos sucessivos ensaios autoritários perpetrados pelo Poder Executivo, diante das violações à cláusula constitucional da separação dos poderes e da violação de direitos fundamentais, sobretudo de grupos vulneráveis, com o desmantelamento das agências responsáveis pela sua satisfação. Portanto, essa é a primeira situação. Temos a segunda. A democracia também está sendo testada e cumpre trabalhar pela sua resiliência em um tempo de viragem dos humores políticos e do crescimento de experiências iliberais em muitos países. Eu gosto de citar a Polônia, posso citar a Hungria, posso citar a Turquia, posso citar a Venezuela, posso citar as Filipinas. Ou mesmo do crescimento das escolhas eleitorais populistas em lugares inimagináveis, como é o caso, por exemplo, dos Estados Unidos. E temos o risco, inclusive, de uma reeleição naquele país do Hemisfério Norte. Há, como todos nós sabemos, uma ampla literatura demonstrando que o processo de esgarçamento, o processo de sufocamento, de amesquinhamento das democracias não se opera mais por meio de golpes clássicos, com o uso da força, mas sim através da erosão contínua dos seus pilares de sustentação. Por outro lado, emerge no mundo político uma situação de estranhamento entre representados e representantes, sobretudo nos parlamentos, o que contribui para que a cidadania não reconheça nos mandatários eleitos personagens autênticos que expressam a sua voz. A Espanha passou por um processo como esse recentemente. É, portanto, perigosa a ideia de que todo político é um estranho, um ser distante, alguém que cuida apenas dos seus próprios interesses. Por fim, há a questão do falseamento da vontade popular, como vimos na eleição de Trump, ou mesmo no advento da Brexit, através do recolhimento e manejo de dados pessoais pelas grandes companhias de tecnologia do mundo para o convencimento dos indecisos. Como combater os disparos em massa, muitas vezes carregados de informações falseadas ou informações contaminadas pelo ódio, pelo rancor, que interferem na formação da vontade popular, quebrando o princípio da igualdade de chances e deturpando o sentido do processo eleitoral?
É importante, então, nesta quadra da vida contemporânea, adotar medidas para, primeiro, salvar, e outras medidas, segundo, para robustecer a democracia constitucional. E eu preciso sublinhar, salvar e robustecer a democracia constitucional. É dessa democracia que nós estamos, nesse momento, a tratar. Ora, nós temos vários conceitos de democracia e temos uma multiplicidade de soluções imaginadas para os processos democráticos. Nós sabemos disso. As propostas conceituais da democracia são, algumas delas, mais exigentes, outras delas são menos exigentes. Estas, as menos exigentes, em geral tributárias da ideologia liberal, na linha dos pensamentos, por exemplo, de Popper e de Schumpeter, tratam-na como um meio para um fim. Ou seja, a democracia, na verdade, é um processo. É, portanto, um instrumento para a obtenção de um governo pacífico. As doutrinas mais exigentes associam a democracia com a ideia de igualdade. Não simplesmente a igualdade de chances ou de oportunidades, mas já de posições, como uma arena rigorosa de deliberação em busca do consenso, ou em uma linha republicana clássica, com o debate honesto e virtuoso entre cidadãos interessados. Em outra linha, Hannah Arendt, dialogando com a experiência clássica dos gregos e com a lição aristotélica, toma a democracia como um fim em si mesmo. O espaço público é o lugar próprio do cidadão, que não pode ficar prisioneiro de seus interesses egoístas, onde certamente ele é rei, devendo antes o cidadão contribuir para a felicidade pública, apresentando-se na ágora, na praça, como um simples cidadão que deve, no debate público, na argumentação em contraditório, no processo intersubjetivo, argumentar para, se possível, convencer os seus pares. Fala-se, portanto, em democracia liberal, fala-se em democracia pluralista, fala-se em democracia inclusiva, fala-se em democracia social, fala-se em democracia deliberativa. O que importa para nós, nesta altura, como eu disse antes, é a democracia constitucional. O modelo adotado pelo Constituinte brasileiro, o modelo adotado pelo Constituinte espanhol, herdeiro, no caso do Brasil, dos pensamentos republicano e liberal. E nessa latitude, reduzir o conceito à essência última para abraçar as ideias de periodicidade dos mandatos, alternância dos governos por meio de processos pacíficos e igualdade de chances na disputa política para a formação de um governo num quadro de pacificação nacional. Com isso em mira, cabe falar com modéstia do que pode ser acordado por gente com diferentes olhares, diferentes doutrinas, diferentes ideologias, de algo, afinal, que pode ser colocado na mesa e que pode convergir para compor uma agenda comum de trabalho. As soluções encaminhadas adiante, portanto, são soluções triviais, são soluções oportunas, são soluções modestas, limitadas e apenas suficientes para atravessar a tempestade, esses tempos pelos quais nós estamos passando ultimamente, e ensaiar o primeiro passo no sentido de robustecer definitivamente a democracia. Aliás, definitivamente não, porque a democracia compõe também um processo onde o robustecimento, na verdade, não tem fim. Infelizmente não tem fim, porque nós precisamos sempre de mais democracia e também do reconhecimento de mais direitos, portanto, da invenção de novos direitos. Então, falemos inicialmente sobre como salvar a democracia, e eu repito, estou falando do caso brasileiro. A Constituição brasileira vige por mais de 30 anos e as instituições estão mostrando resiliência, felizmente estão mostrando resiliência. Nenhuma carta brasileira, autoritária ou democrática, depois da República Velha, vigorou por tanto tempo. Esse é um bom sinal. Sob a sua égide,
o país testemunhou 2 impeachments, que culminaram com o afastamento de 2 presidentes da República, portanto, 2 processos políticos críticos. E apesar do trauma experimentado, sobretudo na segunda oportunidade, eu estou a reportar ao impeachment de Dilma, o regime resistiu. Experimenta-se agora um governo de direita, aliás, um governo de extrema direita, que amesquinha os direitos fundamentais, que se omite diante do direito fundamental à vida em plena época de pandemia, que negligencia os cuidados com a saúde, implicando um sem fim de mortes evitáveis. Um governo que agride os grupos vulneráveis. Um governo que é cúmplice de disparos em massa de fake news. Um governo que consente com as mensagens autoritárias e a disseminação dos discursos de ódio pelos seus grupos de apoio, reivindicando às vezes, vejam vocês, a disseminação de defesa de medidas extremas, como, por exemplo, o fechamento do Supremo Tribunal Federal ou mesmo o fechamento do Congresso Nacional. Ou seja, um governo que propõe uma reinterpretação oportunista do artigo 142 da Constituição Federal, autorizadora de uma fantasiosa intervenção militar nos negócios do Estado. Um governo que elabora dossiês contra adversários, que trata os opositores como inimigos que merecem aniquilamento. E mais, segundo noticiou a revista Piauí, uma importante revista de circulação nacional, um governo que pretendeu efetivamente, uma ou outra vez, promover um golpe para implantar um regime de exceção. E mais do que isso, um governo que promove publicamente, através da voz do seu presidente, do presidente da República, eu digo isso com certo constrangimento, a defesa de torturadores e do regime militar. Isso em plena democracia. Esse é o momento, portanto, de provocar a sociedade civil, de provocar os movimentos sociais, de provocar a imprensa, a Ordem dos Advogados do Brasil e a Associação Brasileira de Imprensa para a resistência. Da mesma forma, os governadores de boa vontade. Ora, na federação, as coletividades federadas, os estados que compõem a federação, também integram o desenho da divisão do poder. Divisão espacial, no caso, de modo a atuar seja como simples esfera de exercício de competência territorial, seja também como dimensão política de controle ou vigilância de outras manifestações do poder. Portanto, os governadores têm uma tarefa a cumprir. A oposição, a minoria no Congresso Nacional, também atua em defesa da democracia e da Constituição, e deve atuar em defesa da democracia e da Constituição, fazendo uso da palavra, ampliando o alcance da voz por meio da imprensa e das redes sociais, aproximando a ação política dos movimentos sociais, articulando entre os pares o bloqueio de medidas do Executivo que sejam inconstitucionais ou que sejam regressivas do ponto de vista dos direitos fundamentais, inclusive com a aprovação de expedientes como a anulação de decretos regulamentares e a derrubada de vetos apostos de maneira inconsistente pelo presidente da República. Os partidos minoritários oferecem resistência, ainda requisitando informações, postulando a instauração de comissões parlamentares de inquérito, ou aforando, isso é possível no nosso sistema constitucional, perante a Suprema Corte, a nossa Corte Constitucional, medidas de controle abstrato de normas ou da omissão inconstitucional de providências reivindicadas pela lei maior, pela nossa Constituição Federal. Finalmente, o Supremo Tribunal Federal tem atuado como verdadeiro contrapoder, fulminando medidas violadoras de direitos fundamentais, medidas agressoras do princípio da moralidade ou vulneradoras do discurso normativo plasmado na Constituição. A decisão que reconheceu a competência concorrente das coletividades federadas para a implementação de medidas contra a pandemia, a despeito da vontade centralizadora da União, o que implicaria o perigoso fortalecimento da autoridade presidencial, colocando em risco a saúde coletiva e o interesse público, foi uma delas. Mas há muitas mais. É oportuno lembrar da instauração de 2 inquéritos, um deles bastante polêmico. Um inquérito que investiga atividades antidemocráticas praticadas por grupos de apoio com a cumplicidade do presidente da República.
e o instaurado pelo próprio Supremo Tribunal Federal, com base em interpretação especiosa e contestada do seu regimento interno, sendo relator em ambos os casos o ministro Alexandre de Moraes, para investigar as fake news, para investigar as ameaças contra a corte, para investigar as ameaças contra os ministros e mesmo contra as suas famílias. A verdade é que essas duas investigações, com as providências cautelares deferidas, foram suficientes para a diminuição do quadro de tensão no qual vivíamos, culminando inclusive com a decretação de medidas de busca e apreensão contra pessoas exercendo funções no Palácio do Planalto. A Justiça Eleitoral também tem um papel a cumprir. Primeiro, gerindo com eficiência o processo eleitoral. E depois, atuando contenciosamente de modo adequado, proporcional, respeitando os direitos fundamentais, admitindo certa dose de modéstia, despindo-se do paternalismo injustificável ou do moralismo castrador da dinâmica necessária do mercado das ideias no período legal das campanhas pela conquista do eleitor. No processo eleitoral, para garantir a igualdade de chances, nessa sociedade técnica, nessa sociedade de massas, importa, por outro lado, controlar o manejo malicioso dos meios tecnológicos, fraudadores no processo de escolha e deliberação. Entre garantir a liberdade no mercado de ideias e censurar os abusos inaceitáveis no exercício desta sensível tarefa, caminha a Justiça Eleitoral no fio da navalha. Aplicar judiciosamente a lei na hipótese não constitui tarefa para amadores. O direito eleitoral, portanto, se sofistica. E temos, nesse momento, felizmente, um presidente do Tribunal Superior Eleitoral que está à altura dos desafios que se põem e que se apresentam nesse momento. Eu me refiro ao ministro Luiz Roberto Barroso. É preciso verificar nesse quadro se outras instituições ou autoridades foram de alguma maneira perdidas, em função dos mecanismos de cooptação ou de captura. Refiro-me particularmente à tentativa de captura da Procuradoria-Geral da República e à tentativa de cooptação da direção da Polícia Federal. Instituições que não são de governo, instituições que são de Estado e que não deveriam ficar à disposição dos desejos momentâneos dos governos de passagem. Diga-se, todavia, que as chefias não são as instituições, e isso é suficiente para a preservação, pelo menos, de uma réstia de esperança. Mediante a atuação dos contrapoderes, o objetivo comum, reitera-se, é salvar a democracia. Fazer a longa caminhada até o ano 2022, quando teremos novas eleições presidenciais. Impedir quaisquer medidas tendentes ao seu enfraquecimento, como aquelas que possam facilitar a reeleição. Impor condições violadoras da igualdade de chances no processo eleitoral. Cooptar ou capturar as instituições para obtenção de vantagem eleitoral. Alterar a lei fundamental para permitir mais de uma reeleição, tentativa que ocorreu, por exemplo, na Colômbia, que foi rechaçada, felizmente, pela Corte Constitucional daquele país. Convocar constituinte ou processo de revisão constitucional em um período trágico de regresso da história e de fortalecimento de doutrinas iliberais. Em síntese, reproduzir aqui o que já foi tentado em outros lugares. Eu me referi agora há pouco à Colômbia, no caso de reeleições sucessivas, o que foi rejeitado pela Corte Constitucional, ou o que foi feito com sucesso, por exemplo, na Venezuela, ou mesmo na Turquia. Ou seja, há um processo de defesa da democracia que pode implicar a emergência de um combate àquilo que nós temos chamado de constitucionalismo abusivo. O desafio é, repito, salvar a democracia. O dever de todo cidadão, e particularmente dos operadores do direito e dos agentes públicos nos tempos que estão correndo, é o de, em circunstância de risco, manter a vigilância e agir politicamente para a preservação daquilo que já conquistamos,
por mais imperfeitas que sejam as nossas instituições. República, Estado de Direito, direitos fundamentais e democracia. Além de salvar a democracia, e reitero, portanto, a necessidade do manejo dos contrapoderes, da convocação da sociedade civil e da imprensa, nós precisamos robustecer a democracia. A democracia salva precisa ser robustecida. Como eu disse, a democracia é um processo contínuo de aperfeiçoamento das instituições e de aprimoramento das garantias que são oferecidas à cidadania. O robustecimento da democracia, e essa, portanto, é a segunda tarefa, de acordo com o plano que nós inicialmente apresentamos para os senhores, pede a implementação de algumas medidas que, bem negociadas, podem entrar na agenda pública. São, nesse particular, propostas úteis e, ao mesmo tempo, propostas relativamente modestas. Não falamos aqui de justiça política, não falamos aqui do ideal, mas apenas do possível no horizonte temporal em que residimos. Está-se a falar nessa oportunidade da busca de solução para, número 1, as crises recorrentes do presidencialismo brasileiro, ou seja, se o regime persiste, nós temos experimentado nos últimos 30 anos crises políticas recorrentes, e como nós podemos superar essas crises, que tipo de aperfeiçoamento institucional, de desenho institucional nós podemos sugerir para que isso aconteça. E, ao mesmo tempo, nós temos que combater aquilo que nós chamamos de déficit de legitimidade da representação política. Esse não é só um problema da União Europeia, esse não é só um problema do país, do Brasil, esse é um problema que afeta as democracias do mundo ocidental. Então, vamos inicialmente falar do tratamento das crises recorrentes. O primeiro desafio, portanto, eu imagino, nesse ensaio de redesenho institucional, é o de atenuar o que nós chamamos de hiperpresidencialismo. Sim, porque o Brasil não tem um presidencialismo. O Brasil tem um hiperpresidencialismo. O presidencialismo brasileiro é bastante diferente do seu congênere norte-americano, por exemplo. Se é verdade que lá também está cada vez mais forte, em virtude da reinterpretação de cláusulas constitucionais e dos poderes incorporados em tempo de guerra ou de combate ao terrorismo, ele mesmo assim não se compara àquele que nós conhecemos no Brasil ou aqueles que são experimentados, por exemplo, em outros países da América Latina. Os secretários, que nós chamamos no Brasil de ministros, autoridades auxiliares do presidente, têm os seus nomes aprovados pelo Senado. Não há leis de iniciativa exclusiva do presidente americano. Em relação ao orçamento, cabe ao Congresso decidir a respeito. Nós temos um hiperpresidente, com muitos poderes para fazer o bem, mas também para fazer o mal. Aliás, provavelmente mais o mal do que o bem. Mas que, diante da fragmentação do sistema partidário, paga um alto custo para governar, carecendo negociar caso a caso com os partidos ou com os parlamentares para aprovar no legislativo os projetos que encaminha. Algo muito distinto do que acontece na República do Hemisfério Norte, onde as cadeiras senatoriais e da Câmara dos Representantes são divididas entre 2 partidos. Fala-se, portanto, no Brasil, de um presidencialismo de coalizão. Estou a reportar a coalizão, exatamente o mecanismo também conhecido pelos parlamentarismos europeus. Mas um presidencialismo de coalizão que certamente não constitui nenhum mal em si, mas que no caso do Brasil se apresenta a partir de uma versão negativa, que nós temos chamado de presidencialismo de cooptação, ou de presidencialismo, mais recentemente, no contexto dessa nova presidência da República, de presidencialismo de colisão. Ou seja, a coalizão, na verdade, ela reclama um acordo programático.
Claro que os cargos estão em jogo, mas um acordo programático e algo que nós não temos tido, lamentavelmente, ultimamente entre nós. E o presidencialismo de coalizão simplesmente acabou a partir do último governo, e com esse novo governo, o que nós temos tido, na verdade, é o que nós chamamos de colisão, presidencialismo de colisão, presidencialismo de agressão, presidencialismo profundamente belicoso. Ao mesmo tempo, fracassada a coalizão que permite governar, emergem crises políticas periódicas, cujos remédios cobram um altíssimo custo para a nação. Ou o país vai à ruína. Antes de 1988, nós tínhamos, muitas vezes, a interferência das armas, portanto, dos militares. Depois disso, nós tivemos o impeachment por 2 vezes, mas, ao mesmo tempo, a renúncia do presidente. E a história brasileira tem demonstrado que essas crises são crises que desembocam em situações extremamente desagradáveis. Vamos falar em impeachment, vamos falar em renúncia, Jânio e Collor, vamos falar em golpe, o que aconteceu em 1964, ou vamos falar, e retomando a ideia do impeachment, que é construir um caminho demorado, um caminho complexo e por demais oneroso. E, além de tudo, o que nós temos verificado é que o próprio impeachment em nosso país tem assumido uma nova funcionalidade. Ou seja, é o que nós vimos, por exemplo, naquele que trouxe o impedimento da presidenta Dilma. Ou seja, o impeachment não figura mais como um mecanismo para solucionar uma situação que decorra de um crime de responsabilidade realmente tipificado. O que nós temos visto é um impeachment atuando como hipótese de solução extraconstitucional de crises políticas extremamente graves, particularmente naquelas circunstâncias em que o presidente da República não conta com nenhum apoio no Congresso Nacional e que ele tenha perdido a sua popularidade. Ora, nós não temos, portanto, no Brasil, a possibilidade do manejo dos mecanismos de solução mais singela próprios do parlamentarismo, como a convocação antecipada de eleições, ou a aprovação de moção de censura, ou a formação de um novo governo. É nesse quadro, por exemplo, que várias autoridades e doutrinadores, brasileiros e estrangeiros, propõem a adoção do parlamentarismo entre nós. O último a tratar do assunto foi o constitucionalista norte-americano Bruce Ackerman, que defende para o Brasil, ele tem estudado o direito constitucional comparado e ultimamente tem se dedicado ao estudo das instituições brasileiras, mas que defende para o Brasil, com os olhos voltados para 2023, a vocação de uma nova Constituinte que culmine com a adoção do parlamentarismo. Isso, segundo o jurista estadunidense, poderia impedir a eleição de presidentes radicais, tanto de esquerda como de direita, como o que temos hoje no poder. Em adequado contraste, vários artigos foram publicados por juristas brasileiros demonstrando o risco, neste momento, de convocar uma Constituinte, e afirmando que o melhor nessa altura é cumprir, é efetivar a Constituição, mesmo com os defeitos que ela ostenta neste ou naquele capítulo. Sim, o princípio da precaução. Em tempos de democracia iliberal, não parece ser oportuna a vocação de uma Constituinte. Uma Constituinte, nós sabemos sempre como começa, mas nós não sabemos como ela termina, como ela conclui os seus trabalhos. É por isso que outros, como os ministros Barroso e Gilmar Mendes, ambos do Supremo Tribunal Federal, advogam a adoção, certamente no momento propício, do semipresidencialismo, mas da linha daquele semipresidencialismo praticado em Portugal do que na França, no qual, ao contrário do português, o presidente, fator de desgaste e crises,
preside o Conselho de Ministros e não o primeiro-ministro. Em ambos os casos, há uma divisão de tarefas entre o chefe do Estado e o chefe do governo. A eleição direta para a chefia do Estado e as tarefas a cumprir apartam a experiência semipresidencial da parlamentarista. No caso português, o presidente eleito diretamente pelo voto popular forma o governo e depois, sobre o exercício de funções protocolares, acompanha o trabalho governamental, sem dele diretamente participar, zelando, ademais, pelo cumprimento da Constituição. Cuida de questões permanentes e não sofre com as questões conjunturais, momentâneas, temporárias, preservando a sua autoridade nos períodos de crises emergentes para assegurar a continuidade do Estado. Ele corporifica a unidade do Estado, a continuidade do regime e também o cumprimento da normatividade constitucional. Eu, particularmente, sou simpático à adoção do semipresidencialismo, inclusive porque ele é compatível com a luta do povo brasileiro pela eleição direta para presidente e com o resultado do plebiscito no qual o povo brasileiro escolheu, certamente mais em função da possibilidade da eleição direta, o presidencialismo. Mas a adoção do semipresidencialismo não é suficiente para resolver a questão de governabilidade no nosso país. É por isso que Jorge Reis Novaes, um dos grandes constitucionalistas portugueses, diz que o semipresidencialismo, sobre o qual escreveu uma alentada obra em 2 volumes, isoladamente não solucionaria o problema brasileiro, que decorre primeiramente da disfunção do quadro partidário. A questão antecedente, portanto, é a revisão do regime dos partidos políticos. A imensa fragmentação, a falta de representatividade, a inautenticidade, a frágil lealdade entre os seus membros e mandatários, tudo isso compromete a credibilidade das agremiações políticas. Seria certamente o caso de ter menos partidos, mas partidos mais sólidos, partidos mais representativos, verdadeiros canais de expressão da voz de amplos setores da população. Entra aqui a chamada cláusula de barreira. O Supremo Tribunal Federal, e isso é reconhecido, entre tantos, pelos ministros Nelson Jobim e Gilmar Mendes, incorreu em grave erro ao declarar por unanimidade a inconstitucionalidade da cláusula de barreira instituída pela Lei dos Partidos Políticos, a Lei 9.096 de 95, trazendo como efeito colateral a ampla proliferação das agremiações partidárias. Estímulo em análoga direção veio com a possibilidade das coligações para a disputa de eleições proporcionais, o que felizmente foi depois proibido pela Emenda Constitucional 97 de 2017. Por fim, do julgamento que tratou da fidelidade partidária, implicando perda do mandato para o infiel, exceto para a criação de partido novo. Disso resultou também o aumento descomunal de novos partidos. Ora, as decisões trazem consequências que precisam ser verificadas no âmbito do estudo de pormenores. Se é verdade que os tribunais devem decidir por princípios e não por valores, levando em conta os dispositivos normativos e não as consequências da decisão, não é menos certo que na aplicação dos princípios, as consequências, embora não determinantes, também merecem ser estimadas. Não se trata de pragmatismo, mas de mero mapeamento do universo no qual incidirá a adjudicação. Felizmente, a situação parece ter sido resolvida, em parte, com a aprovação pela Emenda Constitucional 97 de 2017 da exigência de satisfação de certas condições para o acesso aos recursos do fundo partidário e ao tempo gratuito para propaganda de rádio e televisão, o que significa, de certo modo, o renascimento entre nós da cláusula de desempenho. Os partidos precisam ser autênticos, verdadeiros, portas abertas para a participação da cidadania, e não meros instrumentos de acomodação dos interesses das oligarquias que os comandam. É preciso também haver um mínimo de lealdade, um mínimo de fidelidade aos ideais partidários, sem contar o fato de que os partidos devem ser claramente distinguidos uns dos outros. Temos sim alguns com essas características. Falo do PSOL, do PCdoB, posso falar do Novo. Mas os demais, no geral, são constelações de interesses associados.
são meros instrumentos de acesso ao poder ou ao dinheiro do fundo partidário. Como ocorre em outros países, o robustecimento do processo democrático e a solução das recorrentes crises do presidencialismo brasileiro dependem da funcionalidade, do fortalecimento e da estabilidade do sistema partidário. Construir uma coalizão para garantir a governabilidade do regime presidencial com uma multiplicidade de partidos, essa é uma tarefa muito difícil, que torna extremamente custosa a arte de governar e que permite, de alguma maneira, desafia, de alguma maneira, a emergência de crises. Portanto, uma reforma também do sistema partidário é uma reforma que merece ser devidamente pensada. Depois, nós temos o problema do déficit de legitimidade. Como é que nós podemos resolver o déficit de legitimidade no nosso país? Eu imagino que 4 propostas de solução para o problema da deficiência da representação podem alcançar a adesão necessária para ingresso na arena pública de debate. Quais seriam elas? A primeira proposta: é necessário adequar a proporcionalidade da representação dos estados na Câmara dos Deputados. Sim, eu sei, é muito difícil. Os estados certamente resistirão. Mas cumpre reconhecer que temos hoje uma definição artificial e injusta concebida durante o regime militar. Temos, diante da previsão constitucional de um mínimo de 8 e de um máximo de 70 deputados por estado, um problema de subrepresentação de populações inteiras e de superrepresentação de outras. Isso claramente afeta a democracia. As agendas das sociedades mais simples, superrepresentadas, se superpõem àquelas agendas das coletividades mais complexas, daquelas coletividades urbanas, causando estranhamento, distanciamento e déficit de representação quando considerado o país por inteiro. Ora, os estados já são representados de modo igual no Senado. O Robert Dahl, em um célebre livro, reportando-se à representação igual dos estados no Senado, punha em dúvida o caráter democrático da Constituição estadunidense. Nos Estados Unidos, como nós sabemos, cada um dos 50 estados tem 2 senadores. No caso do Brasil, cada uma das coletividades federadas dispõe de 3 senadores, uma representação, portanto, igual. O que ele não perguntaria aqui entre nós, quando a Câmara dos Deputados apresenta uma composição inadequada, o que não acontece nos Estados Unidos, pelo menos na dimensão que ocorre entre nós, para a autêntica e fiel representação da população brasileira. Portanto, essa é a primeira proposta que deve ser colocada na agenda do debate. Depois, a segunda. É importante trocar para a composição da Câmara dos Deputados o sistema proporcional pelo distrital misto, sendo eleitos pelo sistema majoritário os candidatos que concorrem às vagas dos distritos eleitorais, enquanto as demais são preenchidas pelo sistema proporcional, com, é o que sugiro, uma lista fechada. O sistema distrital puro é, na verdade, mais simples, mais compreensível para o povo brasileiro, que é acostumado com as eleições para o Executivo, nas 3 esferas da Federação e para o Senado, entende mais facilmente quem é o ganhador e como o jogo é jogado. Ele permite, além disso, uma vinculação mais sólida entre o mandatário eleito e os representados, facilitando, inclusive, a adoção do recall, se for o caso. Claro que a lei de Maurice Duverger deve ser considerada. O sistema distrital tende para o bipartidarismo, o que pode significar o aniquilamento dos pequenos partidos, inclusive os autênticos e ideológicos, o que constituiria uma lástima. Mas nenhum sistema está livre de efeitos colaterais. Todos apresentam vantagens e desvantagens que precisam ser sopesadas. Diante disso, defende-se levar para a arena pública o debate a proposta da adoção entre nós, como na Alemanha, do sistema distrital misto, o que constituiria
um considerável avanço. Terceira, o país reclama, por outro lado, ampliação das técnicas de democracia direta, sobretudo no âmbito local. E eu enfatizo no âmbito local, como acontece em outros países. Lembro aqui de Portugal, com as freguesias e as reuniões de vizinhos, e dos Estados Unidos, com as consultas que acompanham as eleições. Falo também de recall, de iniciativa legislativa e de postulações revocatórias. Enfatizo o âmbito local, eventualmente o regional, porque, segundo a advertência de Dominique Rousseau, há inconvenientes nos plebiscitos e referendos nacionais. Se no âmbito local devem constituir uma prática frequente, corriqueira, no âmbito nacional merecem ser manejados com significativa cautela e de modo espaçado para sinalizar a gravidade das deliberações e evitar o populismo, evitar a polarização, evitar a formação de maiorias eventuais e instáveis, evitar o emocionalismo, a captura dos instrumentos pelos demagogos, o irracionalismo e a consequente discussão superficial sobre temas complexos e sensíveis que podem trazer consequências negativas para a nação e para os próprios eleitores, como é o caso da Brexit, ou da aprovação de novas constituições ou reformas constitucionais propostas por governos iliberais no auge de sua popularidade. O que eu trago aqui não são simples hipóteses, são fatos que nós experimentamos no mundo ocidental nos últimos anos. Falemos agora da quarta. Temos, por fim, outro problema urgente e sério que compromete o nosso processo democrático: a ideia de representação e a igualdade. Refiro-me à presença insignificante dos grupos minoritários entre os mandatários eleitos. Falo mesmo daqueles que, paradoxalmente, formam a maioria da população, como os negros, no caso do Brasil, e as mulheres. Penso que a solução adequada não é a reserva de vagas nas casas legislativas, mas sim a adoção de medidas de estímulo e de suporte para diminuir essa discrepância abissal. O Congresso Nacional e o Tribunal Superior Eleitoral, esse último ao dar efetividade às medidas legislativas aprovadas pelo primeiro, estão caminhando na direção correta, quando criam incentivos para a presença das mulheres na disputa partidária, com determinação de percentual mínimo de candidaturas femininas, dotando-as de condições efetivas de disputa decorrentes do acesso aos recursos do partido e espaço no rádio e na televisão para a campanha. Não se tratam, afinal, as candidaturas femininas de meras formalidades. E o mesmo doravante deve ser defendido em relação aos negros, que, apesar de serem a maioria da população brasileira, continuam sem presença adequada nos cargos do Poder Executivo, do Poder Legislativo. Se eu fosse adiante, eu falaria do Poder Executivo e eu falaria também do Poder Judiciário, falaria do Ministério Público. Mas aqui estamos tratando basicamente do processo democrático e do Poder Legislativo e do Poder Executivo. Os nossos parlamentos, no âmbito federal, regional e local, não retratam, por isso, a geografia humana do Brasil, de modo que os negros e as mulheres não se sentem efetivamente representados nas várias instâncias de decisão política. E isso precisa ser enfrentado e enfrentado com a urgência necessária. Eu passo, portanto, à conclusão. São essas, em síntese, as soluções, as propostas mais urgentes que eu apresento nesta palestra. Propostas que eu imagino que são essenciais. Propostas que constituem a síntese modesta daquilo que pode permitir, em termos de aperfeiçoamento das instituições democráticas brasileiras, a união, o relativo consenso formado entre os diferentes pensamentos voltados à constituição de uma vontade nacional. É uma proposta, portanto, que não procura atender aos reclamos de uma justiça política integral, mas procura apenas, neste momento de tempestade, salvar a República por um lado, salvar a democracia por um lado, e, por outro lado, robustecê-la através da reforma das instituições.
Portanto, creio que essas medidas entre salvar e robustecer a democracia constituem um bom começo para, formando um consenso e constando na agenda pública de debates, proporcionar maior aproximação entre representados e representantes, diminuindo o déficit de legitimidade dos decisores e o distanciamento dos eleitores que culminam em desinteresse, inércia e abstenção. Importa atravessar a selvageria e o populismo grosseiro, superar o jogo duro, o play hard, repelir as consequências do ódio discursivo, retomar o que a civilização ensinou ao jogo político, fair play, e recobrar a fé e a esperança em um mundo melhor, em um Brasil de todos, em uma verdadeira associação política formada por cidadãs e cidadãos livres e iguais. Dizia Gilberto Amado, em um livro clássico chamado Eleição e Representação, dizia isso há muito tempo, referindo-se a dois momentos da história brasileira, que antes tínhamos, particularmente na República Velha, que antes tínhamos eleições fraudadas, mas representação verdadeira. E que depois passamos a contar com eleições verdadeiras, a justiça eleitoral garante isso, mas representação fraudada. Ora, se não é fraudada, ela pode ser inautêntica, ela pode não ser vista pelos eleitores como particularmente lutando pelos seus interesses e pelos seus direitos. Ora, nós precisamos das duas coisas ao mesmo tempo. Nós precisamos de eleições verdadeiras e nós precisamos de representação autêntica. Cumpre agora, portanto, trabalhar para isso. E o esboço que eu trago, espero que seja um bom começo para o debate entre os pós-graduandos e as pós-graduandas deste curso de pós-graduação que é coordenado pelo professor Flávio Martins. Meu muito obrigado. Até a próxima, se tudo der certo.